E eu quero começar, né? O Cleiton, vou mostrar os meus resultados. E aí, quantos de vocês, digam aí no chat, quantos de vocês alcançaram resultados, cumpriram os objetivos e aquilo que você, dentro daqueles 3 pilares que você imaginava. Eu vou falar o que eu fiz, tá bom? Depois eu posso mandar lá no grupo para vocês verem. Eu vou lançar em breve o livro, né, que é As Feridas que o Eletrocardiograma Não Vê. Então, o tema do livro está definido. Os capítulos do livro, são 16 capítulos, estão definidos, tá? O primeiro capítulo já está escrito, a capa e todo o designer também já está pronto. Só falta ajustes finais. Lógico que o design não foi eu que fiz, né, gente? Eu contratei um especialista em design para fazer a capa do livro. Contratei também a pessoa que vai fazer toda a parte de diagramação do livro. Então agora só falta mesmo eu escrever 15 capítulos, que vai ser fácil. Porque eu só não escrevi mais porque eu estou aguardando o trabalho que eu vou estar publicando, que é a meta-análise, que é ela que vai ter o substrato do conteúdo científico para escrever o livro. Então uma coisa está levando a outra. Mas até o final de agosto eu quero estar com esse livro pronto. E não podemos esquecer, pessoal, que a gente tem o livro do Travessia. Acho que o Rodrigo está aí. A gente vai marcar, eu creio que na próxima semana, um dia, uma reunião para a gente ajustar todos os detalhes, ver quem realmente está dentro. Não percam essa oportunidade. Não percam. Olha, hoje eu me tornei um imortal pela Academia Brasileira de Literatura graças a um livro que eu publiquei. Então, assim, é uma forma de você imortalizar o seu legado. É uma forma de você deixar o seu nome eternizado. Eu sei que, para mim, como cristão, isso não é muita coisa, mas eu tenho filhos, né? Eu vou ter netos, se Jesus não voltar até lá. Então, isso é muito importante. Mas eu quero ouvir de vocês, eu sei que tem gente aí, ó, Rose, Raíssa, Indianara, que cumpriram o desafio. A Rosimeire falou que alcançou 50% do que ela precisou fazer. Bacana, bacana. O Rodrigo está em 60% do que ele quer. Então, vamos ouvir o que o pessoal tem para falar aí antes da gente começar a aula? Você consegue abrir o microfone aí? Só o pessoal abrir o microfone. Quem quer falar? Rosemary, Diamara, Raíssa, Rodrigo. Boa noite, posso falar? Vamos lá, bota na TV lá para mim ver. E aí, Rose, tudo bem? Tudo bem, doutor, e você? Tudo bom, vamos lá então. Bom, primeiro eu quero agradecer pelos 21 dias aí, foram 21 dias de realmente uma travessia. Esse período foi bem importante para mim. Eu até coloquei, dei um print quando eu mandei para vocês aí no início quais eram os meus objetivos. Um deles era trabalhar a questão do meu emagrecimento e o segundo era estar fazendo aí todo o script do meu livro para que eu possa aí concluí-lo até o final do ano. E como a vida é dinâmica, né? Algumas intercorrências aconteceram. Na questão do emagrecimento, eu não perdi peso, perdi medidas e também ganhei resistência. E eu quero falar rapidamente aqui para vocês um pouquinho do quanto que isso foi importante para mim nesse processo da travessia. Eu já venho num processo de emagrecimento de forma bem pontual, desde abril. Eu tomei a decisão de mudança mesmo para algumas coisas, mas no processo da travessia foi extremamente fortalecedor e também esclarecedor de algumas coisas. O compromisso comigo mesmo, que é algo que a gente tem que ter todo santo dia. Então a travessia me trouxe isso de forma muito pontual. Então todos os áudios que o doutor mandou diariamente, os desafios propostos ali, o entrar em contato consigo, o libertar-se, isso foi assim transformador. E é uma transformação de dentro para fora, porque não adianta uma transformação de boca. E eu venho nesse processo, então, no quesito emagrecimento. Esse, vamos dizer que faltam 50%, que é o resultado em peso. Mas a mente saiu extremamente nutrida. Então, essa metodologia do Travessia, ela é uma metodologia extremamente eficaz. E uma das outras coisas também que eu já quero complementar e dizer é que isso me levou ao conhecimento que eu não tinha do Fire. E o domingo passado, eu estar lá no Fire foi uma coisa assim, surreal, magnífica. Já participei de vários eventos presenciais, mas esse foi realmente transformador. Os pilares estabelecidos no Fire, eles são realmente para impactar a nossa vida. Não tem como você participar de um evento como esse
e você não sair transformado. E quando fala de transformação, é algo que tem que ser uma realidade. Eu acho que não existe uma transformação pela metade, né? Não. O doutor, ele fala bastante de fé. Jesus, quando fazia uma transformação, ele fazia uma transformação por completo na pessoa. Só que a primeira coisa era a permissão. E no Fire, eu encontro, a Travessia, ela me deu, então, todo esse suporte aí dos 21 dias, que foi, assim, magnífico. E o Fire, ele coroou ali com chave de ouro um presentaço, vou dizer assim. Um presentaço que me fez realmente me conectar ainda mais com o meu propósito. Eu estive lá e estou ainda passando por um processo de uma crise muito intensa de rinite que eu nunca tive. E durante os 6 dias que eu estou nesse processo, a voz até está ruim, nenhum dia eu falhei na academia, por exemplo. Então, todos os dias, até o personal que me acompanha falou assim, não, você precisa descansar, precisa colocar. Eu falei, não, mas o compromisso é comigo, então eu vou. Posso não cumprir todos os exercícios que foi me proposto, mas eu vou fazer. E de onde veio isso? Então, desse acompanhamento do Fire e dessa transformação. E eu sei o quanto é importante isso para a nossa saúde mental. Então, eu quero agradecer ao doutor. Como terapeuta, eu saio uma pessoa muito melhor. Vou estar no Fire 3, sem dúvida, porque quero absorver ainda mais esse conhecimento, transformar ainda mais as emoções, porque as emoções são a base da nossa vida. É aquilo que nos molda, que resulta lá no hábito, no comportamento final. Então, Travessia, assim, nota 1000, e o Fire, 1 milhão, vamos dizer assim. Porque foi realmente transformador. E quem não estava lá, galera, tem que estar no próximo. Porque, para mim, foi um impacto, assim, gigantesco, somou, agregou, vai agregar na vida dos meus pacientes ainda mais, muita coisa que eu aprendi lá, e na vida de todos aqueles que entraram em contato comigo. E interessante, Rose, é que cada treinamento, a experiência ela é diferente. Tem gente para entrar, Cleiton. É diferente. Você fala, o conteúdo não é o mesmo. A cada treinamento a gente tem dinâmicas diferentes, a gente tem experiências diferentes e a percepção que você tem, ela é diferente. Então, ele é complementar. Então, se você teve no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro, vai no quarto, vai no quinto. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Vocês vão entender na aula de hoje que eu vou dar, gente, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Esse tema de hoje é justamente para a gente encerrar esse ciclo, essas 4 aulas de Travessia, que eu tenho certeza que hoje você vai entender e você vai sair daqui assim, ó, Rose, o que faltava para você entender, você vai entender, você vai compreender. E eu te falar, perda de peso, o primeiro que você perde não é peso, é medidas mesmo, tá bom? Por quê? Porque você desinflama. Então a perda de peso, ela é um processo. E é o que eu sempre falo, o emagrecimento é um desafio literalmente para o resto da vida. Só que se você não curar, não tratar as feridas, lembra no Fire que a gente falou? Na grande maioria das vezes, a alimentação, a comida, o isolamento, o estresse, a depressão, a ansiedade, o medo, a dor, é o quê? É o anestésico que a gente utiliza para sobreviver. É uma máscara que a gente coloca no nosso rosto porque a dor é tão forte. Algo que você teve na sua vida impactou e você sente aquilo inconscientemente, o teu cérebrozinho, ele quer alívio para aquele sofrimento. Então você faz o quê? Come, você procrastina, você se sabota. Mas é o que eu falei, todo mundo está em busca de mudança e você não quer pertencer, você quer melhorar, você sabe que quer, mas você não consegue. E você não consegue por quê? É aquele sistema. Nós temos 95% inconsciente e 5% inconsciente. Então, é um elefante lutando contra um tatu. Se você não tiver estratégia, o elefante vai vencer sempre. Porque ele é a grande maioria. Mas, Rose, foi uma honra ter você no treinamento. A gente vai estar junto. Acho que você vai estar junto no livro Travessia, né? Não vai? Sim, estarei sim. Ora, hein? Eu sei que mais gente tem aí. Não vamos perder essa oportunidade de escrever esse livro junto. Eu vou escrever um capítulo também. Acho que a gente vai ter umas 10, 12 pessoas aí. Acho que vai ser uma experiência sensacional, tá? Eu acho que é algo que não perca, tá? O Rodrigo depois vai organizar. Tem mais gente aí que acho que quer falar antes da gente começar a aula? Aí sim, Indiamara. Depois que sou eu. Então vamos lá, Indiamara. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu não estive presente porque eu sou de Chapecó, Santa Catarina, mas em outubro meu objetivo é estar presente. Vai ser uma honra tê-la com a gente. Amém. E eu lembro o dia que eu gravei A o gente vídeo, vai entrar, Cleiton. foi falando da mudança da vida financeira.
e nesses 21 dias a tomada de consciência foi tão significativa que eu tirei um projeto de 7 anos da gaveta. 7 anos me sabotando. Fica em looping, por isso que eu eu vou tirei chorar. agora, tá? Aí quando eu jogo você, eu mudo. Marquei o meu primeiro podcast e estou lançando o meu livro de terapias não invasivas para PECs. Oh, Pra mim, legal, parabéns. É maravilhoso poder me sentir viva e sabendo que é possível, né? De dentro para fora. Que eu posso. É só acreditar. E obrigada por todas as palavras, por todo dia que o Senhor nos acompanhou e nos guiou. Está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Eu que me sinto honrado, Dianara, eu tenho certeza que o que move a gente é decisão. O primeiro passo é você tomar a decisão. O segundo passo é a gente buscar a resiliência e buscar todas as ferramentas que precisamos para encarar os desafios. Porque é desafio mesmo. Viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida sem dor, é desafiador. Só que a partir do momento em que você chega neste nível, meu Deus do céu, a liberdade, a alegria, a felicidade não tem preço. Muito obrigada. E aí, Raíssa? Pessoal, boa noite, doutor Rogério, Diamara, Rose, Rodrigo, Adriano, Ana Cláudia, tanta gente especial aqui, a Eduarda. Foi realmente uma travessia. Eu volto a falar, eu já tinha comentado, eu já paguei treinamento mais caro e não tive o resultado que eu tive agora. Não só pelo nível de consciência, mas eu acho que também a conexão que eu tive com Deus assim, foi muito surreal. Para mim foi o maior tesouro. Eu saí de um lugar extremamente conectado com a fonte e fui para outro lugar mais terrestre, mas quando a gente leva uma mensagem, quando a gente tem algo dentro para oferecer, a gente vai sendo luz onde a gente está. Então, para mim, a maior riqueza foi ter me aproximado mais de Deus. Para mim, isso não tem preço. E segundo, que eu comecei a atividade física novamente, retornei, estou agora bem... Eu sempre fui muito da dieta, da alimentação, mas a atividade física, eu sou muito da bola, sou a menina do esporte. Então, atividade física sem bola, mas hoje a gente é adulto, parece que ninguém quer brincar mais, né? Ninguém quer brincar mais, a gente tem que ir para academia. Então, eu consegui agora me ajustar e fazer atividade física, graças à travessia mesmo, porque eu já sei que é bom, que é positivo, que eu preciso. O meu corpo é o veículo, mas com a travessia, com o conhecimento que eu tive, eu consegui colocar em prática. Então, foi uma segunda grande vitória. Mesmo uma pessoa que prega saúde, atividade física, quando não é a bola, quando não é o vôlei, quando não é o futebol, é meu chá. Então, eu estou agora pela consciência. E o meu terceiro ponto, que era algo travado, agora que destravou, foi a questão dos meus negócios. Né? Eu comecei a destravar algumas coisas, algumas conexões, e eu estou muito feliz, porque tudo vem da fonte e está na gente. A gente que não consegue enxergar, e precisa alguém falar para a gente, precisa ter referência. Então, hoje, no meu novo negócio, eu ajudo, estou destravando e estou contribuindo com outras mulheres que querem se posicionar, vender, trazer essa autoestima para fora. Não só para a gente, mas trazer resultados reais. Então, estou muito feliz com essa minha nova jornada. Eu vim de 6 meses com meu pai doente, parada. E eu estou muito feliz que esse mês de julho, para mim, equivale a um ano, que eu já não fiz em um ano, eu fiz em um mês. Então, estou muito satisfeita mesmo. Quero acompanhar todas vocês. E eu espero que a gente esteja juntas no Método Par em outubro. Quero ver cada rostinho aí de Amara, Eduardo, quero ver todos lá. Tá bom? Muito obrigada, doutor Rogério. E estamos juntos. Mas, gente, vocês já viram aí, ó, 3 depoimentos interessantes, mulheres começando seus negócios. Já aproveitem, já façam aí contato com elas, já se interajam, já façam network. Tem gente de Chapecó, tem gente de Manaus, tem gente de Minas, tem eu aqui de São Paulo, e contem sempre comigo, porque acho que a ideia é a gente crescer e construir um ecossistema forte. E Rodrigo, agora eu quero ver o Rodrigo. O Rodrigo falou que fez 60% de tudo. Tá aí, Rodrigo? Ele falou que não queria falar. Eu acho que ele tá offline. Eu Bom. acho que dá para a Adriana falar enquanto o Rodrigo está se preparando. Adriana e o Rodrigo, vocês escolhem. Então vai lá, Adriana. Vou falar rapidinho. Primeiro, no domingo, eu já tive uma mudança que foi falar no vídeo, que é uma coisa que eu não conseguiria falar. Mas nesse treinamento que a gente tem recebido, para colocar principalmente o caderno das emoções, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tive um problema aqui na minha casa no sábado que quebrou 3 lâmpadas da minha casa, a torneira da cozinha, aí veio 2 encanadores aqui e disse que eu teria que chamar o marceneiro
o marceneiro tirar o móvel para poder trocar a torneira que não tinha ter conserto. E fazendo isso dá muita tensão na gente, ansiedade. Escrevendo no caderno, né, falando com Deus sobre minhas emoções, eu consegui manter a calma. E eu não comprei a torneira nova. E hoje, chegou uma pessoa que estava aqui no meu vizinho, eu comentei com ele pegou e falou, posso olhar essa torneira? Ele foi lá e a torneira era só um problema de veda-rosca, não precisou nada desse transtorno. Por que isso fez a diferença? Porque eu me conhecendo, a hora que a pessoa chega e fala assim, ó, você tem que trocar o da torneira, porque a torneira é de quase R$1.000, tá, gente? Eu já tinha ido lá, já tinha ido comprar, já tinha me endividado, e já estava nervosa por causa disso, já achava que isso seria um grande problema. E o fato de você escrever as suas emoções e se perguntar, né, o que você está sabotando, o que vem por trás desse sentimento, fez com que eu mantivesse a calma. Então, assim, eu achei isso muito fantástico. Outra coisa também é ficar em dia com o meu devocional. Porque quando você passa o dia e você não consegue fazer nada, as coisas tudo enroladas, e aí eu consegui colocar em dia meu devocional e parece que as coisas tudo destravou. Então, essa foi a sensação que eu tive. E começou a ter um tempo que eu não tinha, começou a surgir. Que bom, Adriana, fico super feliz, eu tenho certeza. Gente, eu realmente espero que vocês vivam assim, que vocês sintam o que eu sinto todos os dias, sabe, na minha vida. O prazer de viver, a alegria de viver, de ter uma família feliz, de ter conquistado objetivos, de estar no caminho, em busca de, primeiramente, de um objetivo espiritual, né, que é o céu, e depois levar uma mensagem de transformação para as pessoas. E com isso crescer financeiramente, crescer fisicamente, emocionalmente, porque é uma jornada. Vocês vão entender nessa aula de hoje que é uma jornada, e essa jornada, ela precisa de conexão, e ela precisa de pessoas, e ela precisa de processos, e ela precisa de estratégia, porque a gente aprende, vocês vão ver que a gente aprende, quem estava lá no Fire, lembra que eu falei, que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com a televisão, com os filmes, com a novela, com as redes sociais, e aí a gente acaba se tornando a junção dessas experiências, dessas memórias, que foram impostas a nós, e não que nós, de forma consciente, adquirimos, e isso com um objetivo em especial. Meu objetivo é o céu, então eu preciso de quê? Meu objetivo é um casamento, eu preciso de quê? Meu objetivo é estabilidade financeira, eu preciso de quê? Se você não for intencional nisso, tchau. Você vai entender na aula de hoje. Rodrigo tá aí, Rodrigo? Quer falar? Eu acho que não. Então vamos começar a aula, porque eu acho que a aula vai ser uns 40 minutos, tá, gente? Mas olha, eu tenho certeza que... Pode deixar lá, Cleiton. Que vai ser muito bacana. Eu acho que vocês nunca ouviram o que eu vou falar aqui para vocês. Então prestem atenção, não saiam, fique. E se ao final desses minutos aqui, você falar assim, Rogério, essa aula não mudou nada na minha vida, não acrescentou nada na minha vida, a gente faz um Pix. Mas você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro com você, tá bom? Eu vou falar sobre estados emocionais. Porque eu sei, gente, que tem gente aqui que já perdeu, inclusive, muitas vezes, a vontade de viver. Eu recebi depoimentos lá do Pós-Fire ontem, antes de ontem, de pessoas que já tinham tentado suicídio, tentado tirar a própria vida. E que no Fire eles conseguiram despertar. Mas eu sei que dentro desse grupo que tem pessoas que também estão assim, não às vezes com a ideação, mas que perdeu a vontade de viver. Que não sabe por que acorda todos os dias, trabalha, sorri, cuida dos outros, mas por dentro tá literalmente gritando, dilacerada, dilacerada. E a pergunta é, quem está no comando da sua vida? Quem é que está comandando isso? É você conscientemente? Ou são seus pensamentos? Ou são suas emoções? Quem é que está no comando da jornada da sua vida? Ou é o sentimento de abandono, de humilhação, de rejeição, de traição, de invalidação, de negligência emocional? Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você comunica, é parte daquilo que você sente. E o que você sente define muitas vezes o rumo da sua vida. Então você tem 3 pilares. Você tem a comunicação,
você tem o sentimento e você tem o pensamento. Então grave essas três palavrinhas mágicas. Mas quando a gente fala de estados emocionais, o que é isso, gente? Os estados emocionais são, na verdade, gente, estados mentais e físicos em que uma pessoa ela pode acessar uma emoção que pode, na verdade, tanto ajudar como atrapalhar o seu processo, o seu objetivo. Como, por exemplo, o medo. O medo é uma emoção. Quando você é atacado por um cachorro, por exemplo, você tem medo. E ali o teu organismo, de forma não intencional, ele te prepara para a luta ou para a fuga. Como, por exemplo, a ansiedade. Quando eu ia fazer prova de concurso, me dava diarreia toda. 200 provas que eu fiz, 200 diarreia. No dia da prova, não tinha jeito. Meia hora antes da prova, meu Deus, tem que ir no banheiro. Chegava correndo em cima da... Isso era de praxe. Ansiedade. Isso era um tipo de ansiedade. Não era uma ansiedade patológica, não me atrapalhava, tá? Estresse. Quem vive em São Paulo igual eu, gente? Trânsito. Alegria. Tudo isso é um estado emocional. Todos esses estados, eles podem levar a um objetivo ou ele pode te atrapalhar se você não tiver no comando da sua vida. E hoje vocês vão aprender como que você pode assumir a rédea, como você pode assumir o controle da sua vida. Tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, só um pouquinho. Então, mas o que determina os nossos estados emocionais? Vocês sabem o que significa fisiologia, né? É o que acontece quimicamente no nosso corpo. Então, isso é um ponto importante. A comunicação, que a gente vai entender um pouco mais, que ela pode ser verbal e não verbal, tá? Em especial, o diálogo interno que nós temos com nós mesmos. Então, presta atenção aí no que ativa o teu estado emocional. A fisiologia, a sua comunicação, que pode ser tanto interna como não, e os seus pensamentos. Então, se eu comunicar, se eu pensar, se eu sentir de uma forma correta, eu acesso um estado que eu quero para tal objetivo. Se eu não comunico, se eu não penso, se eu não sinto de uma forma correta, eu vou acessar estados que podem atrapalhar os meus objetivos. Tem dia que eu acordo, e tenho certeza que vocês também, triste, deprimido, sem energia, sem força. Graças a Deus isso tem sido cada vez mais raro, mas ocorre. Então, conscientemente, eu percebo que aquele dia, por exemplo, nossa, hoje foi ruim. Nossa, meu Deus, acordei cansado. Conscientemente, eu busco um daqueles 3 pilares para mudar o meu estado emocional. Às vezes, o que eu faço? Eu vou para a academia de manhã. Eu mudo a minha fisiologia. Às vezes, eu acesso a minha comunicação interna para entender o que eu preciso fazer para que eu mude esse estado emocional de tristeza, de depressão. Aquilo que a gente fala com a gente mesmo, aquele diálogo interno que você tem com você mesmo, isso é tão determinante para que você acesse um estado emocional de poder, de força, de motivação, e também aquilo que você pensa. Gente, os nossos pensamentos, se vocês... Nossa, meu Deus do céu. No final vocês vão entender o poder disso. Então, se eu comunico, se eu penso e se eu sinto da forma correta, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções que podem me ajudar, que podem me levar a estados de poder, de força e de motivação. Se, pelo contrário, eu não tenho essa comunicação e esses pensamentos e esse sentimento da forma correta, eu vou ser um desastre. Então, gente, tudo que eu preciso é literalmente, talvez, mudar esses 3 passos: comunicação, pensamento e sentimento. Então, sempre que eu ia, por exemplo, esse dia levar meu filho na escola, eu descendo do carro correndo, já meio atrasado, né? E aí eu cheguei, eu levo ele umas 4 vezes por semana na escola.
olhei o pneu do carro furado. Falei, ai meu Deus do céu, já estamos atrasados. Mas aí fui trocar o pneu do carro, e aí ele olha para mim assim, papai, eu posso te ajudar? Ah, eu falei, claro, meu amor, pode sim. Aí ele pegou a chave e me atrapalhou, mas que ajudou, né? Mas foi uma experiência, gente. Nossa, meu Deus do céu, mas muito gostosa. E depois eu pensei assim, sabe? Com o meu diálogo interno, assim, pensando. Falei assim, olha, eu poderia ter olhado para aquela experiência e me estressado. Nossa, que merda, já tô atrasado, meu Deus do céu, não. Mas quando eu me conscientizei, pneu do carro furado, na hora eu pensei, isso pode ser uma providência divina. Talvez é Deus me protegendo de um acidente, de um assalto. Então, automaticamente, o meu diálogo, a conversa que eu tive comigo mudou a percepção e o sentimento que eu dei para aquele momento. E virou uma experiência que eu jamais vou esquecer, que eu passei com meu filho. Se eu não tivesse uma comunicação adequada, um diálogo adequado comigo, meu Deus, né, eu teria me estressado, eu teria... Como se diz lá em Rondônia, né? Estressado os pacovás de todo mundo, né? Então, gente, a comunicação verbal e não verbal com os seus pensamentos determina o estado que você se encontra. Se você está triste, foi teus pensamentos. Se você está triste, por que você está triste? Provavelmente sua comunicação. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, ela pode determinar o que você pode se tornar. Eu não sei se vocês já viram histórias de crianças ou de jovem. Tem uma história que é um bem clichê de uma mulher que levantou, o filho foi trocar o óleo do carro e o carro caiu em cima dele e ela levantou o carro. Um carro que pesava 600 quilos. Isso é humanamente impossível. Tem um vídeo, se você colocar no Google, de uma indiana que levanta o carro para salvar a mãe, uma criança de 13 anos. Um carro de 300 e poucos quilos. Então, quando você bota o teu pensamento, a tua comunicação e o teu sentimento naquilo, você vai alcançar um estado que você jamais imaginou. Por quê? Comunica, pensa e sente, tá? Então, você vai colher os resultados que você tem baseado nesses 3 pilares, tá? Um estudo da Universidade que eu estava lendo esses dias, da Pensilvânia, que foi feito com pacientes que iam para procedimentos cardíacos. E mostrou que aqueles pacientes com níveis altos de otimismo, que ia para a cirurgia assim, não, vai dar tudo certo, vou estar tudo bem. Esses pacientes sangravam menos, ficavam menos tempo internado, iam para casa mais cedo, tinham menos dor. Por quê? Estavam acessando estados, ou seja, comunicando, pensando e sentindo de forma diferente. Há menos de 2 meses, eu estava passando visita no hospital, numa paciente, e ela olhou para mim assim e falou assim, doutor, eu estou cansado, não quero mais viver, eu não aguento mais. Eu olhei para ela e falei assim, mulher, não fala isso para mim, por favor. Não fala isso. O teu cérebro ele vai dar um jeito de conquistar isso. Chegou no outro dia, cheguei no quarto, cadê fulana? Ela está na UTI. O que aconteceu? Ela teve uma parada cardíaca. Mas como assim? Ela teve uma parada cardíaca. Graças a Deus ela foi reanimada, depois ficou mais umas 2 semanas e foi para casa. Antes dela ir para casa eu falei assim, olha, a comunicação, aquilo que você fala para você, pode tanto te destruir como te elevar, como te ajudar. A gente acha que aquilo que a gente fala não tem poder, que aquilo que a gente pensa não tem poder, que aquilo que a gente sente não tem poder. Mas não tem como não ter poder, porque para pensar, para sentir e para comunicar, ocorre algo fisiológico dentro do teu corpo. Se você comunica alegria, é dopamina, é serotonina, é endorfina que está liberando no teu corpo. Se você comunica tristeza, angústia, dor, raiva, é cortisol, é adrenalina. Tudo que ocorre no teu corpo é químico. Não é metafísico, não é espiritual. Tem, sim, a parte espiritual tem, mas é químico, é reação química. Todo sentimento, toda emoção, na verdade toda emoção, porque o sentimento ele é a interpretação da emoção.
Então, a tua emoção ela foi mediada por uma reação química. A força, a raiva, o ódio, tudo isso é químico. Então, a gente precisa prestar mais atenção nisso. E aí eu quero te perguntar, hein? O que você tem pensado todos os dias? O que passa aí dentro da tua cabeça? Quais são os sentimentos que predominam no decorrer do dia? Qual é a comunicação que você tem feito e que você tem recebido? Presta atenção nisso. A palavra de Deus fala que assim como tu pensas em teu coração, assim tu és. Pouca gente, ou praticamente quase ninguém, usa esses processos conscientes para dirigir a sua vida. E aí vivem no piloto automático. Não ativa o que nós chamamos de estados de recursos, vive de circunstâncias, vivem de acontecimentos, vivem no piloto automático. Tem uma vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é. Se tu deixar a vida te levar, ela vai te levar, sabe para onde? Ó, game over. A vida nunca vai te levar para o patamar ou para o estado que você quer. Por quê? Lembra que nós falamos lá no treinamento, e eu vou repetir para vocês? Quem você é? As experiências e as suas memórias. E de onde que elas vêm? Da comunicação que você recebe, daquilo que você sente, daquilo que você pensa. E de onde que vem esses pensamentos? Eu vou explicar mais para frente para que vocês entendam melhor, tá? Então, se você vive a vida no piloto automático, o que está acontecendo com você? Você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida, talvez, da atriz da TV, a vida da música, a vida da política, a vida de qualquer outra coisa, menos a vida que você quer viver, tá? A maioria das pessoas, gente, vivem uma vida de fracasso, de dor e de sofrimento, porque, na verdade, vive os sonhos do patrão, né? Vive os sonhos da novela, vive o sonho do papai, o sonho da mamãe, o sonho do marido, ou vive o sonho de tudo isso junto, no piloto automático. Tem gente que quando acontece algo bom, comemora como se estivesse indo para o cemitério. Tem um paciente que eu fiz um diagnóstico, eu não sei se eu contei lá no treinamento de uma insuficiência cardíaca, esse é um caso emblemático. Coração quase precisando de um transplante. E aí eu falo para ele assim, olha, seu coração está ruim, infelizmente. Então eu vou morrer. Eu falei, ó, a gente vai fazer o tratamento, existe uma chance boa de recuperar e tudo mais. Meu Deus, foi uma lamúria, choro, lamentação. 3 meses depois ele volta. Refizemos exames. Nossa, o lado direito do coração recuperou. O lado esquerdo tinha recuperado um monte. E aí eu falei assim, olha, o senhor já saiu praticamente da lista de transplante. Que bom. Ah, é? Que bom. Mas que merda de comunicação é essa, gente? Olha o que você está falando para você. Isso aqui é motivo para você se alegrar, para você falar assim, que legal, vou ter outra chance, vou viver mais, vou me exercitar mais, vou viver com os meus filhos, com a minha família. Aí você fala, que bom. Como se algo bom não tivesse acontecido. Então, aquilo que você comunica é o que está acontecendo dentro de você. E aí, qual que é a comunicação quando você acorda de manhã? E aí, gente, bom dia, tudo bem? E aí? Bom dia. Porque isso dita o que você sente, isso dita o que você pensa. E é assim, vocês vão entender um pouco melhor, tá? Já vou um pouco mais, a gente vai se aprofundando disso. Então, gente, muitas pessoas estão à mercê dos acontecimentos diários da vida. Não tomam decisões conscientes de absolutamente nada. Nada. Muitas vezes chega ao trabalho, não consegue lembrar nem o caminho que foi. Nem, meu Deus, por onde que eu vim? Não sei. A circunstância da vida é que está controlando tudo. O que você acha?
onde você vai chegar na sua vida se você deixar tudo ao acaso? Quem está comandando a tua vida? A tua empresa? O ambiente de trabalho que tu vive? A tua casa, o teu casamento? Quem toma as suas decisões por você? A sua vida não pode depender das vontades dos outros, dos acontecimentos diários do acaso. Deus te deu livre-arbítrio para quê? Para que você tome as melhores decisões, para que você viva uma vida feliz. E você vai entender no final dessa aula de hoje que a felicidade, que a prosperidade, que o amor, que a paz, que a alegria depende unicamente das decisões que você toma. Ai, doutor, mas não vai existir dureza? Muita. Problema? Muito. Dificuldade? Muito. Mas você vai passar com muito mais facilidade por isso. Você pode assumir o controle da sua vida usando todas as ferramentas que Deus te deu. Todas as habilidades que Deus te deu. Não tem aquele negócio, ai doutor, eu não consigo isso porque Deus não quer. Não coloca Deus nisso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus quer que você viva feliz. Deus quer que você seja próspero, que tenha um casamento feliz. Agora, como que você vai ter um casamento feliz? Como que você vai adquirir prosperidade? Como que você vai ter saúde física e emocional se você não levanta de manhã para se exercitar? Se você não se alimenta direito? Se você não dorme direito? Se você só vê, ouve, sente, fala, tudo aquilo que vai contra todos esses princípios? Não tem como. Lembra que eu falei que as nossas emoções, elas são inatas, instintivas e elas vão aparecer. Então, se você não estiver preparado para assumir o controle ou o gerenciamento correto dessas reações, amigo, estamos ferrados. Porque você não controla os acontecimentos da vida. Mas o que você vai fazer com o que acontece, isso cabe a você. Por exemplo, lá quando eu fui trocar o pneu do carro com meu filho, eu não poderia controlar o fato do carro estar com o pneu furado. Mas o que eu fiz com aquele momento, eu podia ter me estressado, brigado, xingado? Poderia. Mas o que eu fiz? Não, aproveitei o momento para estar com o meu bebezinho, para brincar junto, para se sujar todo de graxa, perder o dia de escola dele, que ele adorou. Não, óbvio que ele adorou, né? Então, você não vai controlar os acontecimentos, mas o que você faz com o que acontece na sua vida, isso cabe a você. Essa decisão é sua. Essa é sua. Porque Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher. A última liberdade humana é a capacidade de escolher a sua atitude diante do que a vida apresenta. Se você não leu o livro do Viktor Frankl, leia. Leia, porque traz uma reflexão muito profunda de tudo isso. Acho que deve ter uns 30 dias, eu estava indo para casa e o meu carro é blindado. Nosso carro blindado é complicado, né? Parei no sinal vermelho, tô lá esperando o sinal abrir, né? Vem um doido, bate no meu carro de lado. Eu parei, liguei o pisca-alerta do carro, desci do carro. Quando eu saí do carro que eu olhei, eu vi que ele estava brigando com uma esposa e com 3 filhos no carro. Eu só tirei uma foto da placa, entrei no meu carro e ó. E o cara ficou me xingando, como se eu tivesse errado. Eu falei assim, o cara sai feito um maluco de casa, não presta atenção nas coisas, eu estou num sinal parado e ele bate no meu carro e ainda briga comigo. Olha o que eu fiz. Se fosse uns 4 anos antes, eu não tinha sido legal. A gente tinha brigado, a gente tinha caído na porrada ali. Mas, com as estratégias que eu aprendi, amigo, tudo muda. Então, quando você comunica, quando você pensa e quando você sente da forma certa, da forma correta, os resultados que você vai alcançar são os melhores possíveis.
Então, quando você comunica felicidade, você traz a sua versão de felicidade. E felicidade e tristeza não cabem no mesmo lugar. Aí cabe a você escolher o que você quer sentir. Mas eu posso mudar de um estado emocional de tristeza para alegria? Pode! Como? Fisiologia, pensamento e sentimento. Eu não consigo pensar uma coisa boa. Eu duvido se você sair para um cooperzinho, para uma caminhada, se os pensamentos não vão embora. Eu duvido se intencionalmente você começar a comunicar ou a receber uma comunicação diferente daquilo que você está sentindo, se você não vai mudar o seu estado emocional. O problema é que você acorda triste, cansado, fadigado e não faz nada para mudar isso. Porque você às vezes não tem nem consciência disso. Você não pode permitir que as pessoas, que o ambiente, que as circunstâncias comandem a sua vida. Não pode. E aí, assim, às vezes na igreja, Raíssa é adventista, acho que a Rose também, na igreja a gente ouve muitas pessoas falando assim que, ai meu Deus do céu, Senhor, me dá isso, Senhor, por favor, me cura, Senhor. Sabe, e eu fico vendo essas coisas, às vezes até nas pregações com pastores, e eu fico, meu Deus, quanta falta de conhecimento. As pessoas estão usando Deus como muleta, como desculpa, como história para justificar os seus próprios erros. E quando você não assume a responsabilidade pelo resultado que você quer, ou pelo resultado que você tem, você nunca vai mudar. Se você não assume a responsabilidade pelo resultado que você tem, que seja ele de fracasso ou não, você nunca vai mudar. Se você olha para o resultado que você tem, um exemplo, eu quero passar num concurso federal. Eu estudei 3 horas por dia. Não passei. Se você começar a falar, eu quase passei, mas olha, só precisava de mais algumas coisas, e cria aquela narrativa para justificar o seu fracasso. Sabe o que vai acontecer? Do próximo, você vai fazer a mesma coisa. Agora, se você fala assim, não, eu não passei, sabe por quê? Porque eu não estudei o suficiente. Se eu tivesse me dedicado 1 hora a mais por dia, eu teria estudado um pouco mais e aquelas questões eu teria acertado e seria o suficiente para me passar. Então, o significado que você dá para o que você faz pode mudar tudo. Agora, isso depende da sua comunicação, isso depende dos seus pensamentos e isso depende dos seus sentimentos. Você precisa ser dono do seu estado emocional. Você precisa comandar a sua vida. Mas eu tô triste, eu tô deprimido, eu não consigo comunicar alegria. Usa a sua fisiologia para sair desse estado. Faça uma oração, tome um banho gelado, sai para correr. Dá um soco no saco de pancada lá. Tem que ser um saco de pancada, tá, gente? Não vai dar soco no companheiro, não, porque aí dá problema, tá bom? Faz qualquer coisa. Mas se você não tiver consciente desse estado, você não vai conseguir sair dele. Você não pode, gente, vocês não podem se permitir continuar num estado emocional que traga prejuízos. Não pode. A gente tem trabalhos da Organização Mundial de Saúde mostrando que grande parte das doenças modernas estão ligadas a fatores emocionais. Tem um estudo chamado ACE, publicado pelo CDC, que é um dos maiores estudos epidemiológicos da história, que mostrou que traumas emocionais, em especial na infância, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de depressão, de ansiedade, de doenças pulmonares como asma, bronquite, enfisema. Você tem mais chance de ter câncer. E isso tem a ver com o quê? Com estados emocional de quê? De dor, de tristeza, de angústia, de ódio. Então, a sua melhor versão está dentro de você, meu querido. Está aí dentro. É só você buscar, é só você ativar. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, viveram tanta coisa ruim na vida, tanta dor, tanto sofrimento, tanta mágoa, mas tem algo
muito melhor do que isso dentro do seu coração, na sua vida. Tem muita coisa boa, mas você precisa estar consciente delas. O problema é que às vezes nós preferimos deixar que o ruim apareça. Doutor, mas como fazer essa comunicação e esse pensamento para que eu tenha sentimentos melhores da forma correta? Como são formados os nossos pensamentos? Presta atenção nisso, ó. Você comunica o que você pensa e pensa o que comunica. É uma cadeia. Se eu fosse vocês, eu anotaria. Você recebe um estímulo. Esse estímulo, eu vou explicar depois o que é o estímulo. Ele desencadeia uma emoção. Essa emoção, por sua vez, a partir do momento que você a interpreta, ela vira um sentimento, que pode gerar um pensamento, ou às vezes o pensamento ele pode ser atropelado, a ação, e aí você tem a comunicação e a retroalimentação. Então, é uma cadeia. Estímulo, que pode ser externo ou interno, emoção, sentimento, pensamento, ação, comunicação, e o ciclo se retroalimenta. Então, gente, o que nós falamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos é químico. Para tudo isso ocorrer, ocorre uma reação química gigantesca dentro do nosso corpo. A comunicação entre os nossos órgãos é feita por neuropeptídeo, por hormônios. E esse estímulo e essa cadeia de estímulo, emoção, sentimento, pensamento, ação, tudo isso está ligado a essa química. E agora, o estímulo ele pode ser externo ou interno. Ele pode ser verbal ou não verbal. E esse estímulo, na maioria das vezes, ele é o gatilho. Mas o que pode ser um estímulo? Por exemplo, palavras, elogios, críticas, julgamentos. Se alguém te xingar, você se ofende? Alguém aí se ofende se alguém te xingar? Se alguém te elogiar, você se ofende? Se alguém te julgar, você se ofende? Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém te criticar, te elogiar ou te julgar e você se ofender, sabe o que tem dentro de você? Trauma. Feridas emocionais. Tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te dá aquela coisinha ruim dentro, que vem de outras pessoas, é porque tem trauma aí dentro. Se alguém te elogiou e você, não, mas é... Se alguém te criticou e você já se arma. Se alguém te julgou e você já... É porque você está ferido. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Por isso que a gente, muitas vezes, não entende o que acontece. Nossa, meu Deus do céu, eu lembro. Quando alguém me criticava, eu ficava uma semana depressivo. E quando alguém me elogiava, sabe o que eu fazia? Eu desmerecia. Não, foi sorte, gente. Acontece. Quando eu lembro disso hoje, eu tenho vontade de dar um soco nele mesmo. Não estou brincando não, gente. É sério. Então presta atenção. Se alguém falar mal de você, se alguém reclamar de você, se alguém te criticar, se alguém te julgar, isso é um estímulo. E você sente algo ruim dentro de você, tem que buscar a fonte disso, tá? O que mais é estímulo, gente? Crenças internas. As suas crenças, as suas convicções são os centros das decisões na sua vida. Lembra que eu falei anteriormente que até as nossas emoções comunicam com as nossas crenças? Até isso. E eu até falei com a Raíssa e, nossa, eu já estou no processo de desenvolvimento, estava falando com o Rodrigo e com, não sei se eu falei com a Rose também, eu estava falando com a minha esposa também, que eu ainda tenho, sabe, lá no fundozinho uma crençazinha de não merecimento, em especial com dinheiro. Eu acho que tanta gente ouvir na igreja, questão de que o dinheiro é sujo, do meu pai, ou trem difícil de sair de dentro da gente.
Mas é difícil mesmo. Mas vai sair. Tá saindo já. Estímulos externos, gente. Quem gosta de assistir filme, jornal, novela, está inundando o teu cérebro de cortisol. Uma notícia ruim que você ouve no jornal: mataram 5 pessoas. Descarga de cortisol. É químico. Tristeza. Eu não assisto jornal, eu não assisto filmes. Eu só assisto aquilo que eu sei que pode me acrescentar alguma coisa. Eu só ouço aquilo que eu sei que pode me acrescentar e melhorar alguma coisa. Eu só faço aquilo que está dentro da trajetória do meu objetivo. Hoje, por exemplo, eu liguei o jornal para me assistir sobre a taxação do Trump lá, porque eu queria saber mais informações de quanto isso poderia impactar a minha vida. Isso aí eu faço. Eu tenho um objetivo, ele é estratégico. Tem gente querendo entrar. Ele é estratégico. Entendeu? Memórias e traumas, gente. Olha, todos nós temos traumas, temos feridas. Todos, 100% de nós. Não tem como a gente viver no Brasil, vindo de onde nós vimos, e a gente não ter traumas. Agora a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para dentro de nós. Outra coisa que é estímulo, interpretação subjetiva. Então, como interpretamos o que está acontecendo ao nosso redor? Às vezes a gente sempre tem uma tendência a olhar para o que é ruim, para o que não presta. E damos significados errados para os acontecimentos da nossa vida. Às vezes o fracasso que bateu à tua porta é um livramento. E você, oh meu Deus, eu não consegui. Eu fui comprar uma fazenda lá em Rondônia, fechei o negócio. Na hora do pagamento, tinha um problema na documentação. Nossa, fiquei arrasado. Meu Deus, eu queria muito aquela fazenda. 6 meses depois, a fazenda foi invadida. Aí eu falei assim, meu Deus, quando a gente coloca a vida da gente nas mãos de Deus, e você faz tudo que está ao seu alcance. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Absolutamente tudo. Porque eu entendo dessa forma. Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, mas eu preciso mover a pedra, eu preciso bater na porta, eu preciso fazer a minha parte. Se eu fiz tudo que está ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus conhecimentos, e não deu certo, é porque eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus e peço que Ele guie os meus passos. E foi o que aconteceu. A fazenda foi invadida, e se eu tivesse comprado, hoje eu estaria sem ela. Ou estaria com uma briga judicial gigante. O que mais, gente, pode ser um estímulo? Até o tom de voz, até o gesto corporal, até a linguagem corporal de uma pessoa. Pode ser um estímulo para desencadear um pensamento, um sentimento em você. Ou uma comunicação que te desagrada. Olha para alguém, eu não gosto dessa pessoa. Se isso acontece com você, tem ferida aí dentro. Tem ferida. Tem trauma aí dentro. Diálogo interno. Meu Deus. Gente, a grande maioria dos nossos pensamentos, eles são pensamentos automáticos e intrusivos. E muitas vezes esses pensamentos, eles vêm de uma forma que você não consegue controlar. E para você mudar isso, você vai precisar fazer o quê? Eu vou te explicar mais para frente, tá bom? Eu acho que isso é muito importante. Até o que nós chamamos de comunicação subliminar, ela pode influenciar os seus pensamentos e os seus sentimentos e a sua comunicação. E isso é muito comum hoje em filmes, propagandas. Absolutamente tudo tem uma comunicação subliminar. Tudo isso pode influenciar a nossa comunicação, a nossa forma de pensar e também os nossos sentimentos. E não dá para você deixar tudo isso na ocorrência do acaso. Você precisa assumir e ser intencional no que você quer. E aí a pergunta é, o que você está assistindo na TV? O que você está vendo nas redes sociais? Quais as músicas que você está ouvindo? Quais têm sido as experiências que você tem buscado viver diariamente? E quais são as crenças que você tem de você
do mundo e dos outros? Qual é a qualidade do diálogo interno que você tem com você mesmo? O que você fala para você todos os dias quando acorda? Qual é aquela conversa que você tem com você? Como você tem interpretado os acontecimentos da sua vida? Tudo isso é químico. E você precisa de uma nova química cerebral. Ou seja, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa buscar experiências, você precisa buscar coisas boas que vá de encontro aos objetivos que você quer. Porque se você ligar, meu amigo, a televisão, ela não vai te mostrar o que você quer, a rede social não vai te mostrar o que você quer, o som não vai te mostrar o que você quer, as pessoas não vão te falar o que você quer. Se você não busca o que você quer de forma intencional, você vai continuar vivendo o sonho dos outros, a vida dos outros, o porquê dos outros, e a sua vai sempre ficar para trás, porque os outros não estão preocupados com você. É simples assim. Se você não for intencional nisso, se você não focar no que é bom, naquilo que você quer viver. Mas é só isso? Não. Lembra que eu sempre trago essa missão. Gente, todos nós temos traumas. E precisamos buscar, ressignificar e tratar esses traumas. Às vezes a gente fala muito de trauma, de ferida emocional, e vocês não sabem. Mas tem uma definição que eu gosto muito, que é a definição, são duas definições. Uma é do Dr. Gabor Maté, e a outra é do Peter Levine. Na minha concepção, são as melhores definições de trauma. Eu vou ler para vocês a definição de trauma do Gabor, que ela é muito interessante. Ele fala o seguinte, ó, trauma não é o que acontece com você. É o que acontece dentro de você por causa do que aconteceu com você. Vocês entenderam? Ó, trauma não é o que aconteceu com você, não foi a experiência em si, mas sim o que aconteceu dentro de você por causa do que aconteceu com você. Por exemplo, se você cresceu sem afeto, sem carinho, sem validação, se você é uma pessoa que cresceu sem esse apoio emocional, você vai estar sempre buscando aprovação constante, que precisa merecer mais amor, que precisa merecer mais carinho. Pessoas que testemunharam brigas constantes de pais, hoje têm a tendência a viver em estado de alerta, ansiosa, com medo de conflitos, com medo de rejeição. Quantos de nós não fomos forçados a reprimir emoções, como por exemplo, engole o choro, menino. Homem não chora. Mulher não sei o que lá. E hoje você é uma pessoa que desconecta-se das próprias emoções e tem dificuldade de expressar o que sente. Quem de nós aqui não sofreu bullying na escola? E por isso desenvolve, às vezes, vergonha de si mesmo, medo de exposição social e acha que você é autista. Era o meu caso. Achava que eu era autista. Quantos de nós não presenciamos violências domésticas? E hoje você sente-se impotente, com baixa autoestima? Quem que não sofreu abandono por um ou por ambos os pais? E hoje, fisicamente ou emocionalmente, cria dependência emocional e pavor de ser deixado novamente, ou seja, faz tudo. Apanha, sofre, é humilhada, mas não deixa a pessoa ir embora. Eu não quero você, mas eu te quero. Quantos? Um monte de gente. Dependência emocional. Porque a raiz está lá na infância. E não olhamos para isso. Quem que não sofreu rejeição? Ou exclusão em grupos sociais? Eu era o cara que ficava assim, chegava no lugar, todo mundo saia de perto. Feio, magro, cabeludo, pobre. Ninguém queria ficar junto, né? E o que eu desenvolvi? Medo de relacionar com os outros. Me isolava para evitar o quê? Aquela rejeição. Quantos de nós não vivemos em ambientes com ameaça constante, pobreza extrema,
Todos esses negócios aqui, eu acho que eu vivi tudo isso aqui. Tudo. Com experiências muito impactantes. Acho que guerra eu não vivi, mas crime, criminalidade na família, pobreza extrema, tudo isso eu vivi. Aí hoje, muitas vezes, oi Rogério, você pode fazer? Eu posso! Quando você vê uma pessoa tendo uma reação exacerbada, ou seja, o motivo é uma vírgula, mas a reação frente àquilo é uma coisa absurda. Amigo, pode ter certeza. Está ferido, está traumatizado. Respostas emocionais exageradas, pessoas que vivem em hipervigilância e insegurança têm medo de tudo. Eu conheço gente que entra dentro de casa, fecha a porta, volta lá, checa a porta de novo, vai lá e puxa a marceneira. Gente, que isso? Quem que nunca foi traído por namorada, por namorado? Sofreu abuso. E hoje passa a desconfiar do mundo, de todo mundo, criando um monte de barreiras nos relacionamentos. Então, tudo isso é trauma. Eu falei aqui uns 5, 6. Mas tem dezenas. Dezenas de traumas. Milhares de traumas. Provérbios 4:23 fala assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Todos nós queremos mudanças. Queremos buscar algo melhor, mas muitos não conseguem. Por quê? Por que nós não conseguimos alcançar nossos objetivos? Porque às vezes nós queremos algo, mas comunicamos, sentimos e pensamos outra coisa. Como que eu quero chegar a R$1 bilhão daqui a 10 anos se eu penso em pobreza, comunico pobreza, sinto pobreza, ando com a pobreza? Não tem jeito. Não vai conseguir nunca. Não tem como. Então, assim, às vezes quando eu começo a ler, estudar um pouco de ciência, neurociência, psicologia, eu vejo, sabe, a palavra de Deus se cumprindo na ciência. Nossa, isso é muito gostoso. Isso é muito, muito legal, né? O teu comportamento, queridos, ele é motivado pelos seus pensamentos, pelas suas ações. Todos os frutos que nós colhemos na nossa vida, eles vêm basicamente da nossa comunicação. Os seus resultados em todos os campos da sua vida são fruto dos seus pensamentos. Pode ser a felicidade ou a infelicidade. E aí em todos os pilares da sua vida. E como você tem se comunicado? É tão comum chegar lá no consultório, chega a dar tristeza no coração, sabe? Quando eu chego assim, a pessoa... Você tem algum problema de saúde? Ai, doutor, essa minha depressão que não me larga. Ai, doutor, essa minha pressão. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Ai. É triste, gente. Filipenses 4, 8, 13 fala o seguinte, ó. Deixa eu ler aqui, gente, peraí. Para não perder nenhuma palavrinha. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Renovação da mente é que Paulo convida. No Brasil, presta atenção nisso aqui, ó. Olha, isso aqui é muito importante. Passei horas fazendo isso. No Brasil hoje, qual que é a expectativa de vida? 76 anos. Então, eu fiz o cálculo, tá? Uma pessoa no Brasil, ele vive aproximadamente 665 mil horas. Ele passa 444 mil horas se ele dorme 8 horas por dia, tá? Acordado, ou seja, ele passa 444 mil horas acordado, fazendo o quê? Pensando. 100% do tempo que você está acordado, você está fazendo o quê? Pensando.
Então você passa, amigo, quase 500 mil horas da sua vida pensando. Mas o que você não sabia é que 95% desses pensamentos que você está aí pensando o dia todo são pensamentos inconscientes. Ou seja, são pensamentos automáticos, são intrusivos. E você não percebe. Apenas 5% deles são pensamentos conscientes. E esses pensamentos, eles são processados baseado em quê? Nas convicções, nas crenças, nos programas mentais que você adquiriu ao longo da vida, nos estímulos que nós falamos, tanto externos quanto internos. Tudo isso que está fazendo o quê? Estimulando essas quase 500 mil horas de pensamento, determinando quem você é. Então, se você quer mudar a partir de agora, comece intencionalmente a ouvir, a ver e a ter experiências daquilo que você quer. Você vai ligar a televisão, uma porcaria de uma novela, o que isso vai acrescentar na tua vida? Uma porcaria de um filme, o que isso vai acrescentar na tua vida? Ouvir uma música, deixar a vida me levar, para quê? Ao invés de você perder tempo, ganha tempo lendo livros. Gente, ano passado eu li 56 livros. 56 livros. Fora todos os artigos que eu já li. Esse ano, tem livros que eu já li 3 vezes. Eu li 18 livros esse ano, mas tem livros que eu li 3 vezes. Porque eu precisava de mais informação. Então, tudo que você viveu na sua vida, todos os pensamentos que você tem aí guardadinho dentro da sua cuca, vem das influências externas, dos seus professores, dos colegas de trabalho, da TV, da música, da mídia, do teu pai, do teu cuidador, da tua mãe. E esses pensamentos não são seus. Eles foram condicionados, eles foram mandados para você. Como que você quer viver uma vida que você sonha, se você só pensa, se você só sente e se você só comunica o que é dos outros? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Se você não for intencional, se você não tomar decisões deliberadas, você vai continuar vivendo a mesma vida que você vive. Sem sombra de dúvida. O teu cérebro, ele é um supercomputador. Ele que trabalha dessa forma, só que tem um problema. Ou seja, tudo que você viveu, as experiências e memórias que você tem, as crenças que você tem, a gente não vai conseguir apagar isso. Isso está aí dentro. Mas você vai conseguir enfraquecer. Quanto mais você usa elas, mais forte elas ficam. Quanto menos você usa, mais fraco elas ficam. Então, se você adquire novos conhecimentos, se você adquire novas experiências, se você ouve novas coisas boas, se você lê novas coisas boas, se você tem novos sentimentos, se você comunica de forma melhor, você começa a enfraquecer tudo que é ruim e começa a empilhar coisas boas. Automaticamente você começa a mudar a sua identidade. Você começa a mudar a sua identidade. Sabe por quê? Você muda a forma de falar. Você muda a forma de sentir. Você muda a forma de interpretar a sua comunicação interna. Isso é muito poderoso. Ou você assume intencionalmente isso, ou você vai simplesmente deixar que o mundo, que a cultura, que as mídias, que a comida, que o trabalho, que as crenças, que as políticas, que as novelas, que as músicas, que o estilo de vida dos outros moldem o seu subconsciente e você reviva repetindo os mesmos padrões dos outros, ou os mesmos padrões de fracasso que você vive até hoje. Porque é isso o que está acontecendo com a gente. Quando a gente deixa a vida à mercê das circunstâncias. Sim ou não, gente? Vocês estão entendendo? Você está entendendo que você pode mudar a vida de você mudando a sua comunicação, mudando o que você pensa e mudando o que você sente. Os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua comunicação podem determinar o que você vai alcançar. O problema é que tem muita gente que acha que vai conseguir isso do dia para a noite, né? Que eu parei de assistir as coisas. Eu tenho 3 anos que eu venho nessa jornada. 3 anos. Eu mudei muita coisa, mas cada dia eu descubro uma coisa nova. Ah, doutor, mas quer dizer que eu não posso mais assistir televisão, que eu não posso mais ouvir música? Não, não é isso. Você pode assistir aquilo que vai te ajudar, que vai
te ajudar a alcançar o objetivo. Você pode ouvir aquilo que vai de encontro ao objetivo que você quer. Ah, mas eu estou num lugar e tem uma música. Bom, se ela não está dentro do teu objetivo, conscientemente você bloqueia ela. Você não é um bebezinho que não consegue controlar a entrada e saída. Porque conscientemente, a partir do momento que você entra no lugar, ouve uma música lá que não vai em consonância com o que você almeja para a sua vida, e conscientemente você fala, isso não me serve, isso não vai entrar. Assim é televisão, assim é filme, assim é mídias sociais. Ó, eu uso meu celular, sabe para quê? Eu uso rede social. Por semana, 5 horas, 4 horas e meia. E eu só fico procurando conteúdo, sabe o quê? Intencionalmente, que me acrescentam alguma coisa. Eu procuro lá, eu quero inteligência emocional, cardiologia. Eu vou aqui, ó, na barra pesquisar e pesquiso o que eu quero ouvir. Ou se é alguém que eu conheço, eu vou lá e assisto. Intencionalidade. É assim que você vai conseguir mudar a sua comunicação, mudar os seus sentimentos e mudar os seus pensamentos. Gente, busquem novas experiências. Estudem a palavra de Deus, porque nela você vai encontrar toda a sabedoria. Quando você está consciente em ambientes que estão contaminando a tua vida, como eu falei, isso não entra. Você não precisa parar de frequentar ambientes que muitas vezes você frequentava, que tem pessoas que você gosta lá. Não precisa. Você só precisa estar consciente disso. Você pode decidir o que você quer sentir, mesmo em meio aos acontecimentos desafiadores da vida. Às vezes é preciso viver os momentos de dor, mas esses momentos precisam ter prazo de validade. Até o nosso luto precisa ter prazo de validade. Você pode escolher sentir alegria, vitória, paz, prosperidade, mas você precisa buscar conscientemente isso. Livros, cursos, vídeos, palestras, estudar a palavra de Deus, se colocar em experiências que gerem bons momentos. Não estou dizendo aqui, gente, que você vai para frente de um espelho e fala assim, eu sou forte, eu sou bom. Aí você fala assim, eu sou forte, o seu subconsciente fala assim, que nada, você é um mentiroso. Não é isso que eu estou falando, que você precisa fazer. Tá? Os nossos momentos tristes, eles devem ser vividos, eles devem ser sentidos, eles devem ser acolhidos, mas com prazo de validade e de forma consciente. A Alana, minha esposa, não sei se ela está assistindo aí, a Alana viveu 10 anos com o luto da mãe. 10 anos até vencer o luto. E muitas pessoas estão vivendo no luto ainda. Muitas pessoas, às vezes, têm vivido um papel de outra pessoa. Eu tenho amigos que são policiais, controladores de voos, militares, que passam tanto tempo na profissão ali de juiz, de advogado, de militar, de controlador de voo, dessas profissões muito estressantes. Só que quando ele sai do plantão, depois de um tempo, em casa ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não consegue se despir mais daquela roupa. Por quê? O ambiente que ele vive, a comunicação que ele tem, os sentimentos que ele tem, acaba assumindo a identidade dele. E é bem provável que muita gente aqui está vivendo triste, depressiva e não consegue mais sair disso. Por quê? Porque a comunicação, os seus pensamentos e os seus sentimentos são de dor, de tristeza, de fracasso. E isso também vicia. E se você não tiver consciência disso, você pode tomar 50 mil Prozac. Você pode fazer exercício. Se você não mudar a sua comunicação, seus pensamentos, seus sentimentos, você nunca vai conseguir mudar nada. Muita gente vive imersa na depressão, na ansiedade, e ela faz o quê? Comunica depressão, ansiedade, medo, dor. Conversa com uma pessoa com depressão que 10 minutos você não aguenta mais. A comunicação dela é só dor. É só sofrimento.
Tudo depende do que você está comunicando. Quantas pessoas, gente, entram em problemas, às vezes em busca de uma solução, mas se tornam parte do problema. Por quê? Porque vive 24 horas por dia o problema. Foca no problema. E quando o problema passa, ela esquece de tirar a roupa do problema. Ela esquece de tirar aquela carapuça. Por quê? Ela simplesmente moldou. Ela criou memórias, ela criou experiências. Ela sente, ela comunica e ela pensa. Problema. Muita gente. Tem um ator chamado Jim Carrey, que vocês devem já ouvir falar dele. Quando ele interpretou o Andy Kaufman, ele fala que ele mergulhou, vocês podem pesquisar no YouTube, ele mergulhou profundamente, tanto no personagem, que ele fala o seguinte: eu não estava mais interpretando o Andy, eu era o Andy. E quando acabou, ele não sabia mais quem era ele. Isso aconteceu com o cara que fez o filme, meu Deus, que se matou inclusive por causa disso. O filme do Batman, Guerreiro das Trevas. O cara que fez o filme do Batman, ele se suicidou. Heath Ledger, isso mesmo. Ele entrou tão profundamente no papel do cara, que ele não conseguiu sair mais. E ele se matou. Jim Carrey teve que fazer terapia, quase se suicidou. E quantos de nós estamos perdidos em papéis que nos ensinaram a viver? Às vezes o papel da vítima, do rejeitado, do fracassado, daquela mulher que engole tudo em silêncio. Gente, o mundo, ele aplaude a performance, mas por dentro nós estamos muitas vezes morrendo. Assim como, né, o ator pode sair da cena, você também pode sair desse roteiro e reescrever a sua história. E dentro de nós existe o melhor e o pior de cada um. E nós podemos escolher o que queremos viver. Não é Deus que vai escolher isso por você não, tá? É você. Cabe a você. Deus te deu livre-arbítrio. Se você está vivendo a vida que gostaria de viver, é você que escolheu. Em qualquer pilar da sua vida. Se você não vive, é porque você também escolheu. Porque você comunica, porque você pensa, porque você sente, porque você não tem intencionalidade no que você está fazendo. Tem muita gente lá do treinamento que estava lá no domingo que fumava, né? E aí quando a gente pergunta assim, você fuma? Sim, doutor. Eu já tentei, mas eu não consigo, é impossível. Gente, você já determinou, é impossível. Se você não mudar a forma de falar, você não vai conseguir. Você precisa vestir a comunicação, o sentimento, o pensamento daquilo que você quer alcançar. Isso precisa estar literalmente no seu DNA. E como eu vou fazer isso? Aprendendo o que você precisa. O que você está fazendo aqui hoje. Lendo, ouvindo, se colocando em boas experiências, frequentando ambientes. Eu não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro para isso. A Bíblia está na tua casa. Tem livros de graça na internet. A gente está aqui praticamente toda semana no Instagram, no YouTube, quase de graça também. Você pode viver experiências enriquecedoras. Uma palavra pode mudar a sua vida. Agora, se você não busca intencionalmente isso, amigo, não vai dar. Não tem jeito. Até hoje, você tem vivido um personagem, uma vida que não é sua. Um sonho que não é seu, uma história que não é sua. Mas você pode mudar. E essa mudança, ela requer compromisso, ela requer dedicação. Se você hoje busca alcançar um objetivo que você ainda não alcançou, em qualquer pilar da sua vida, é porque você não está vivendo a sua vida. É a vida dos outros, não é a sua. Porque tudo que você tem aí dentro pertence aos outros e nada pertence a você.
Lembra que nós falamos? Que diz a palavra de Deus? Assim como tu pensas, tu é. É só você analisar o que você pensa. Quando você analisa o que passa na sua cabeça, você já vai saber assim, nossa, eu tô frito ou eu tô no caminho certo. Aí é só você fazer uma análise do que você tem pensado, do que você tem sentido, da comunicação. E para mudar isso, gente, é usar a fisiologia. É usar o seu sentimento e a sua própria comunicação. É fácil? Não. É desafiador. Mas é muito possível. Muitas pessoas conseguiram e você também pode conseguir. Sem sombra de dúvida. Pô, gente, olha, acho que a gente está na metade aqui, mas acho que já tem 1h30, né? Depois a gente vai concluir esse raciocínio. Mas o que eu quero deixar de ensinamento aqui para vocês é que aquilo que você comunica, aquilo que você pensa e aquilo que você sente determina o resultado da vida que você vai alcançar. Se você não escolher isso de forma intencional, eu sinto muito a gente falar, mas você vai continuar vivendo a vida dos outros, o sonho dos outros. Não permitam isso. Vocês já têm conhecimento, aí ó, na mão de vocês, para a partir de hoje assumir o compromisso de ser intencional. A Raíssa quer desenvolver os trabalhos dela aí no campo de vendas, então ela tem que ser intencional. O que ela vai ouvir? Vendas! O que ela vai ler? Vendas! Quais experiências que ela vai ter? Vendas! O que ela vai pensar? Vendas! 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 Mas isso é um campo. E no outro campo é o que? É espiritual? É buscar a palavra de Deus. No outro campo é relacionamento? É buscar sobre isso. Assim é para todos os campos, todos os pilares da vida que você quer alcançar. Mas tem que ser intencional. Ó, a palavra intencional tem que estar cutucando na tua mente. E deixa eu te falar outra coisa. Caminhar sozinho também é muito difícil. Muito difícil. É por isso que o ambiente é muito importante. Se você quer alcançar um resultado, a melhor forma e a mais rápida é modelar quem já alcançou esse resultado. É andar com as pessoas que já estão nesse resultado. E isso vai facilitar muito, 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 muito. E ó, vocês que estão aqui, gente, vocês ainda têm a oportunidade de participar do Fire 3.0, tá? Que vai ser dia 19. Eu tinha falado dia 12, depois eu vou entrar em contato com quem já comprou, que várias pessoas já compraram. É dia 19 de outubro, tá? Ainda vocês conseguem, entram naquela promoçãozinha lá de 297 e ganham um livro, tá? Porque é só até o final de semana agora, depois é 497 e não ganha um livro, tá? Outubro, 19 de outubro, aqui em São Paulo, tá? A gente vai ter esse treinamento único. E até lá a gente vai ter muitas coisas aí para que vocês estejam mais preparados. Isso dia 19 do 10. Para que vocês estejam mais preparados. Para que vocês escolham mais experiências. Para que vocês se desenvolvam. Para que vocês adquiram novas habilidades. E que eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Quem participou do Fire já saiu de lá diferente. Quem participou dessa aula aqui já vai sair daqui diferente. Essa aula aqui, gente, não é nem 2% do que a gente vai levar para o Fire. Porque lá você vai viver experiências. Lá você vai ressignificar crenças limitantes. Lá você vai fazer network com pessoas que querem, que já estão no nível que você quer estar. Lá você vai entrar num ambiente diferente, numa energia diferente. E foi assim, sensacional ouvir de tantas outras pessoas que eu nunca imaginava, assim, de depoimentos. Vocês vão ver depois os depoimentos aí, são sensacionais. Eu acho que assim, Deus colocou isso no meu coração e eu vou levar isso, porque eu acho que o mundo precisa, não só o Brasil, o mundo precisa ouvir, o mundo precisa aprender, o mundo precisa se desenvolver, sem máscara. A gente precisa ressignificar os nossos traumas, as nossas feridas.
e viver aquela vida que Deus quer que nós vivamos. Então, aproveita vocês que estão aí, o Rodrigo ou o Cleito, manda o link aí no grupo para quem quiser ainda, você ainda consegue comprar, e aí você já vai ganhar o livro, tá? O link já está aí. Você ainda vai ganhar o livro, As Feridas que o Eletrocardiograma Não Vê. Acho que só o livro já vai estar o valor do ingresso, tá? O livro que eu vou estar lançando. E o Fire também só serão 200 vagas, né? Ou seja, vendemos os 200, acabou, tá? Então eu creio que vai ser bem rápido, muito rápido, porque as experiências que nós tivemos das pessoas que participaram já foi muito legal, tá bom? Então adquiram o ingresso de vocês. Eu acho que é importante a participação e vocês estarem na nossa comunidade, não saiam do grupo. A gente não vai ficar mandando mensagens a toda hora lá, mas sempre que tiver coisas interessantes, aulas, eu vou convidar vocês para participarem. Vocês fazem parte do nosso ecossistema. Se conectem com a Rose, com a Raíssa, com o Rodrigo, com a Indianara. Todas elas estão construindo coisas que podem ajudar vocês a alcançarem os objetivos de vocês. Tá? E contem sempre comigo. Tá? Com certeza vocês podem contar comigo. A gente vai ter em breve, eu creio que no dia 10/7, um workshop aqui de 4 horas que vai ser sensacional, transformador. A gente vai estar divulgando para vocês mais sobre esse workshop aí que vamos estar levando. Vai ser dia 10 do mês que vem. E ó, transformem-se. Não coloquem a muletinha de Deus debaixo do braço. Deus te deu todas as ferramentas, todas as habilidades que você precisa para mudar. E aquilo que você não conseguir, Ele vai fazer por você. Isso eu tenho plena convicção. Agora, Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Não vai. Porque se Ele fizer por você, eu vou cobrar dele. Eu vou falar, meu Deus, espera aí. Por que o senhor está fazendo, ela pode fazer, o senhor está fazendo por ela e não faz por mim? Deus não faz. Aquilo que você pode fazer, aquilo que Ele colocou no teu coração, é você que tem que fazer. E Ele toca, tá? Ele toca, Ele fala, faz, por favor, faz. Aí você fala, não, agora eu não estou pronto, agora eu não consigo, agora eu não tenho dinheiro, agora eu não tenho tempo. Aí você cria uma narrativa, um monte de desculpa para não fazer o que é preciso. E ó, mas Deus não falou comigo, Ele está tocando no teu coração. Então presta atenção nisso, tá? Tá bom, gente? Dúvidas? Quem quer perguntar aí alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Falar nisso, gente, ó, quem for aqui de São Paulo, esse podcast aqui é meu, tá? É um estúdio. Quiser gravar, a gente tem o melhor preço de São Paulo. A melhor qualidade e o melhor preço. Tipo, irrisório o preço aqui, tá? É brincadeira, né? É muito baixo. É muito baixo mesmo. Valores, hein, doutor? Oi? Quero fazer 1 hora e ficar só cortando e postar. Esse negócio de estar gravando conteúdo todo dia não dá mais, não. Já tá no outro nível. E aí, gente, perguntas? Ninguém quer perguntar nada? Tá todo mundo entendido? Então tá bom, né? Ninguém quer perguntar nada. Então, gente, ó, vocês têm até amanhã para adquirir os ingressos, tá? Eu peço pro Rodrigo reforçar lá no grupo, A tá? Eduarda falou que tem uma dúvida. Oi, Eduarda, pode falar. Só abrir o microfone. Então, boa noite, gente. Boa noite, doutor. Só uma dúvida que eu tenho. Eu estava estudando, né? Porque eu estou fazendo transição da minha carreira, depois da nossa última conversa, né? E aí eu estava lendo que o intestino, ele tem uma certa conexão com o nosso cérebro, né? E como você falou sobre o comportamento e quando você levanta de manhã, a forma que você se sente, a minha dúvida é se os alimentos, eles também têm essa interferência no nosso cérebro. A forma que a gente se alimenta também tem interferência nas nossas emoções. Porque eu li que o intestino, ele tem essa influência, né, com o cérebro. Eu vi que na medicina ele é considerado o segundo cérebro, se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Então eu queria saber se os alimentos, eles também têm essa interferência, porque o alimento, ele cuida do corpo, né? E quando a gente tem uma alimentação melhor,
se isso também envia neurosinais para o nosso cérebro. Essa é a minha dúvida. Eduarda, sem sombra de dúvida, é corpo, é espírito, e nós somos aquilo que nós comemos. Literalmente, alguns trabalhos consideram o intestino como o segundo cérebro, ou o terceiro, porque o coração também tem grande quantidade de neurônios, tá? Então é coração, cérebro e intestino. E o que nós comemos, ele pode refletir diretamente até o que nós sentimos. Se você come alimentos que são prejudiciais para a sua saúde, ou você está inibindo aquela química cerebral, ou você está hiperestimulando aquela química cerebral. Já se investiga que uma das principais causas de autismo em crianças, por exemplo, seja a alimentação inadequada. Por quê? A alimentação hiperestimulante. Então é por isso que não se trata só de coisas superficiais. A partir do momento que você entende que os seus sentimentos, que a sua comunicação, que isso modula tudo, automaticamente é o que aconteceu comigo. Você vai comer melhor, você vai se exercitar, você vai dormir, porque o nosso corpo ele precisa disso, né? É por isso que não tem como você separar o corpo do espírito, da alma, ou seja lá do que você fala. É indissociável. Então, nós somos o que nós comemos, isso influencia diretamente as nossas emoções. Né? Se você bebe muito café, álcool, teoricamente é comida. Sem caloria é vazio, mas às vezes é comida. Né? Para o nosso cérebro é comida. Produtos industrializados, ultraprocessados, tudo isso vai ser altamente prejudicial e a tua química não, porque o que acontece aqui vai para todo o corpo. Passa no cérebro, passa no coração, circula em absolutamente tudo. Se você está acima do peso, por exemplo, você está inflamado. Se você está inflamado, com certeza não é só o cérebro, não é só o músculo, não é só as veias. O teu cérebro está inflamado. Você reduz capacidade cognitiva, você reduz expectativa de vida, você aumenta risco não só de câncer, mas de outras doenças, mas também de demência precoce, porque a comida influencia muito a nossa vida, muito mesmo. Tá? Espero ter tirado as suas dúvidas, mas olha, influencia muito mesmo, muito, bastante. Obrigada. Eduardo, quero te ver no próximo Fire, eu sei que você tem muita coisa para aprender lá, viu? Muita. Ai, pode deixar. Eu já estou aprendendo tudo. Inclusive, a nossa última aula, eu estava conversando com um amigo meu, e aí eu estava dando uma dica para ele. Eu falei, olha aqui, você anota aí, viu? Porque eu aprendi isso aqui e acho que o conhecimento, ele é a coisa mais poderosa, né, que a gente pode ter. Mas vamos lá viver uma experiência diferente, Eduardo. Eu tenho certeza que você vai sair de lá diferente. A Eduarda estava no ônibus ali, deu para ver que ela estava assistindo a aula, é muito legal, porque se ela for nesse movimento, eu tenho certeza que vai virar a chave para ela de forma mais poderosa. Então é muito bacana quando a gente vê as pessoas se esforçando, tá no ônibus ali ouvindo, né, até riscando o celular, mas justamente para ter essa transformação. Sim. Já deu um grande passo, viu, Eduardo? Parabéns. Ai, obrigada. Eu tinha colocado na minha meta trabalhar menos, né? Porque tem dias que eu tô trabalhando 12 horas por dia. E aí hoje eu falei, não, eu vou tentar sair mais cedo do trabalho, porque senão eu vou morar aqui e vou visitar a minha casa. E eu tô conseguindo sair 30 minutos antes. Amanhã eu vou trabalhar 12 horas, mas hoje eu consegui sair mais cedo. Aí eu falei, não, deixa eu me conectar correndo, porque senão eu não vou conseguir assistir. Porque no último treinamento eu entrei, o treinamento acabou. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, hoje eu vou tentar. Aí eu fui correndo pro trem e eu nem percebi que a minha câmera estava ligada. Mas tá bom, gente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Olha, deixa eu deixar aqui, gente. A partir de hoje, tudo que você ouvir, tudo que você for ver, todas as experiências, tudo que você for comer, tudo que você pensar, tudo que você sentir, seja intencional. Seja para que você alcance o objetivo que você quer. Lembra, a palavra de Deus fala que você beba, que você coma, faça para a honra e glória de Deus? Então, que você faça tudo primeiro para a honra e glória de Deus, mas também para alcançar o objetivo que você quer. Não desperdiça seu tempo com novela, com filme. Se a novela vai acrescentar algo que tem
um objetivo seu, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Agora, isso precisa ser intencional. É ver, é ouvir, lembra que comunicação não é só o que você fala, é o que você absorve, é o que você ouve também. Comunicação é o que você sente. Crença é comunicação. Então é muito amplo. Diálogo interno é comunicação. Então a gente precisa estar mais atento a tudo isso. Porque se não tivermos... Nossa, olha, quando eu vejo assim, eu e a minha esposa, gente, o quanto a gente cresceu. Meu Deus do céu, do ponto de vista... primeiro, o nosso crescimento foi emocional. E é impressionante, assim, eu não sei, a Lana, ela é testemunha disso. Assim, financeiramente, quando ela desbloqueou literalmente algumas coisas ali, o luto em especial, meu Deus, ela passou... Eu falei para ela assim, meu bem, por quê? Eu busco encontrar respostas, o porquê que a gente trata emocionalmente uma coisa, mas você ganha um monte de outra coisa. Aí a gente começa a entender e compreender que, na verdade, porque todas as decisões que a gente toma, ela é influenciada por emoção. Se você está emocionalmente doente, você não percebe as oportunidades. Você não ouve as oportunidades, você não sente as oportunidades. E eu falo para ela assim, nossa, nesses 10 anos, imagina, 8 anos mais ou menos, quanto de oportunidades não passaram na nossa frente e a gente não viu? Meu Deus, quando eu olho para isso, eu falo assim, nenhuma pessoa pode mais deixar passar isso, porque isso é libertador. Gente, e é mais libertador ainda quando a gente entende que a gente é livre para acessar e para se comunicar com Deus. Que você pode realmente dobrar o teu joelho no chão e ter uma conversa com Deus sincera. Porque quando a gente é ferido, quando a gente sofre trauma, a gente não consegue nem se entregar para Deus. Não consegue. Você não consegue porque no seu subconsciente você tem medo. Mas Deus é Deus. Mas você tem medo. E a entrega para Ele tem que ser total. Porque se não for, todo mundo está ferido. E o processo de cura, ele é contínuo. Tá? Então, assim, começa a observar. Alguém falou alguma coisa. Ai, tá ferido. Alguém te criticou. Alguém te elogiou. Doeu. Tudo isso é sinal que tem que olhar para dentro de você. Tudo. Eu mais a Lana, a gente tem esse diálogo diariamente, né? Se ela fala alguma coisa, aí ela às vezes fala assim, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E eu com ela e ela com eu. A gente vive isso e é muito bacana, porque a gente cresce junto, a gente aprende junto. Nossa, isso é sensacional. E a experiência com o nosso filho, então é muito mais sensacional. Nossa, ontem eu tive que trabalhar à noite, porque o meu plantão era no domingo, né? E as trocas lá de plantão. E aí, a gente conversando por telefone, eu em casa, e falando com ela assim, nossa, cara, a gente vive uma vida que a gente pediu para Deus. Tá? Eu falo isso porque eu quero que as pessoas vivam a vida que a gente vive hoje. O casamento que a gente tem dificuldade? Bastante. A gente tem luta? Bastante. Temos, como todo mundo. Mas quando você está emocionalmente saudável, bem, você passa pelas dificuldades com mais firmeza, com mais tranquilidade, sem sofrer tanto. Mas a cura, gente, ela é diária. Ainda mais assim, eu vivi muita dor. Eu sei que eu vou morrer me curando. Diariamente. E é muito desgastante você estar atento, percebendo diariamente isso. Mas é necessário. Se você não olhar para dentro de você, se você não olhar para o teu coração, se você não olhar para o teu sentimento, olha, você vai chegar aos 70, 80 anos. Se chegar, sofrendo. Não permitam isso. Não permitam. Deus não quer isso para vocês. Deus quer que os filhos dele tenham liberdade. E que a gente possa viver uma vida plena, feliz. Doutor, mas vou ter crise financeira. Vai ter tudo. Pode ter, vai ter, mas vai passar mais fácil. Pode ter certeza. Não vai se desesperar. Vai ter primeiramente Deus e depois toda a clareza que você não teria se você estivesse carregando um monte de trauma, carregando um monte de problema, carregando um monte de emoções tóxicas, não se curando diariamente.
O Fire, ele vem para isso. Ele vem para... falei para o Rodrigo já e para a nossa equipe que a ideia é que a gente, em breve, esteja no Brasil a cada 15 dias com esses treinamentos, para que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento que com certeza vão, primeiramente, aproximar elas de Deus e, segundo, fazer com que elas se libertem e prosperem em todos os campos da vida delas. Acho que o objetivo do Fire, o meu objetivo como ser humano, da minha esposa, da nossa equipe toda é esse. É esse. É que vocês cresçam, que vocês se desenvolvam e que vocês alcancem o objetivo que vocês querem. Aquilo que Deus, quando você nasceu, Deus falou assim, ó, filho, ó, é para você ser isso. Mas aí a gente, às vezes, com a nossa ignorância, desviamos do propósito. Mas temos a oportunidade de encontrar esse propósito ainda, tá? A gente tem, diariamente. Nunca imaginei que eu estaria hoje no ramo de treinamentos, que eu estaria levando isso. Gente, nunca, meu Deus do céu, nunca, jamais. Jamais. E o Cleito é testemunha. Quando, assim, a gente fazia outras coisas sobre outras coisas, eu fazia assim, um mau gostinho, sabe? Mas fazia. Eu sou determinado. Mas quando era para falar sobre isso, não era, Cleito? Exatamente. Nossa! É energia. Tá cansado do jeito que for. Eu falei, cara, esse é meu propósito. Porque aí você sente que você achou, que você encontrou. Porque quando você faz, cara, deu 1h da manhã, mas você tem energia. Deu 2, você tá motivado, você fala, cara, isso é legal, isso é o propósito. Esse é o propósito. Demorei a encontrar, hein? Mas achei. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Estaremos orando por vocês. Beijo no coração de vocês e a gente vai se falando.